Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Então, vou deixar aqui já essa enquete aqui no chat do YouTube para você. Parece óbvia, mas a gente quer as opiniões de vocês. Eu vou pedir a opinião das duas moças aqui da nossa bancada. O Eric já merece chance como titular? Vote na enquete aqui do YouTube, porque a gente viu o Eric entrar um pouquinho no jogo contra o Botafogo e um pouco mais no jogo contra me fugiu agora aqui, foi o último. Goiás? Goiás, estou ruim de memória. Isso, Tanto jogo que eu já esqueço. E a gente já vê o jogador começando a entrar num ritmo maior. Entrou bem no último jogo, ajudou muito o São Paulo ali. E muita gente começou a comentar nos chats aqui dos programas, falando, se a gente for ver bem, o Eric tem até mais visão de jogo, porque ele dribla igual o Ferreirinha, mas ele corre de cabeça erguida, ele fez o cruzamento do gol. O Ferreirinha, às vezes, corre de cabeça baixa e tal. Então, eu quero a opinião de vocês, galera. Votem aí no chat. E aí eu começo aqui com a Pri. Pri, Eric ganhando mais minutagem, Zubeldia começando a olhar para ele de novo. Você acha que ele já merece chance, sendo que o São Paulo provavelmente tenha que poupar alguém, seja para jogar com força máxima contra o Flamengo ou para ir de força máxima contra o Goiás? O que você faria? Olha, eu acho que assim, o Eric ele tem potencial para ser justamente essa grande opção do São Paulo, né? O São Paulo tem boas opções ali na frente hoje. Claro que algumas melhores, outras não tão boas quanto as titulares. Eu falo de André Silva. O Ferreirinha também demorou para conquistar o seu espaço, hoje em dia é titular absoluto. Eu acho que o Eric tem caminho para isso. E eu entendo também que o Zubeldia demora para dar chance para esses caras que não são os titulares ou os preferidos dele, digamos assim. Só que eu também entendo, cara, e é uma coisa muito comum no futebol, que quando você chega num clube, principalmente como um clube grande como São Paulo ou outros do Brasil, e tem uma base meio que pré-definida de um time que foi campeão, é estranho mesmo você chegar e já mudar tudo, né? Principalmente quando você não tem tempo de fazer testes, de mudar as coisas e deu errado, tudo bem, perdemos aqui e tal. Por mais que tenha perdido, perdeu mantendo uma base do que o São Paulo já tinha. Claro, contando com os reforços desse ano também, mas mantendo uma base ali do que já vinha sendo trabalhado. E aí eu acho que aos poucos o Zubeldia está conseguindo mexer um pouco no que ele acredita. O Ferreirinha, como titular, apesar de já ter sido lá no começo do ano um pouco, voltou para o time titular, ganhando esses minutos. O Zubeldia mexe ali no meio-campo, forçado, é verdade. Mas ele que precisou lidar com esse problema. Ele dá oportunidade para quem ele acha melhor e ele vai formando o time com a cara do Zubeldia. Né? Obviamente que ele não é maior que o São Paulo, não estou falando isso, tá? Mas era um time com a cara do São Paulo, com o que o São Paulo tinha, com o que o São Paulo já tinha apresentado. Aos poucos ele está tentando colocar o que ele acredita. E eu acho que o Eric vai ser esse cara, e está passando um helicóptero quase que dentro do meu quarto aqui, desculpa se estiver vazando. E eu acho que o Eric é um cara que, assim como o Ferreira, combina muito com o estilo de jogo do Zubeldia, né? Ele é um cara com muita velocidade, ele é um cara bom no 1 contra 1, participa dos gols no último jogo contra o Goiás. Então, assim, você pergunta o que eu faria. É difícil porque eu realmente não sei o que ele vai optar por fazer. Eu acho que eu não sei se ele vai com força máxima contra o Flamengo, acho que sim. Só que também, cara, 2-0, uma vantagem contra o Goiás, ela é uma vantagem boa. Mas uma vantagem 2-0 em qualquer mata-mata, cara, não é uma vantagem tão grande. Você tem que segurar, entendeu? Então eu vou te falar que eu não sei exatamente o que eu faria, mas acho que ele poderia, por exemplo, receber a oportunidade contra o Flamengo como titular. E eu tô travando, Senna? Sou eu, a minha internet está horrível hoje. Espero só que o áudio esteja bem, mas aí se eu cair, tá bom. Vocês comandam aí, viu? Eu vou confiar em vocês. O áudio tá bom. É porque eu achei que era eu, que o pessoal tava comentando aqui. Mas é isso, assim, acho que contra o Flamengo seria uma boa oportunidade. Não sei também, cara, essa fase da temporada é muito tensa, porque você nunca sabe quem vai jogar. Tipo assim, no mundo normal, o Flamengo viria para o Morumbi com reserva. Mas tem uma vantagem que vai ser difícil do Palmeiras virar. Aí já não sei se vai misto, tipo, é difícil até para os técnicos nesse momento da temporada, né? Então, acho que talvez ele merecia essa oportunidade contra o Flamengo, porque, de novo, não é o principal jogo da semana, mas é um jogo muito importante também, né?
É verdade, a gente tem uma sequência difícil, né, Yara? Porque a gente tem aí, ao mesmo tempo que sábado a gente não pode largar a mão do brasileiro, porque não dá para se distanciar muito. Na semana que vem tem o jogo de volta da Copa do Brasil com o Goiás, que a gente também tem que passar. Tudo bem, muita gente falou, pô, tava com a mais, 2-0 é pouco, agora o helicóptero veio aqui, Pri, ó. O Não, Bernardo. não sei, tá melhor hoje mais aí. cedo ele tava aqui. Então, Eu tava gravando boletim e ele aqui me atrapalhando hoje mais cedo. putz, toda vez que eu vou gravar um negócio é aqui assim, não tem nada, não tem ninguém. Aí começa a martelar aqui do lado, começa a passar helicóptero. Outro dia até papagaio pousou aqui na janela por causa do parque aqui, aqui perto. O foda é quando começa a passar os carros vendendo coisa na rua, cara. Aí esse é foda. Puta, Sério. sempre assim. O Bernardo Callahan, que fala que tá passando de helicóptero, ele vai pedir para o piloto pousar um pouco mais longe. Muito obrigado, Bernardo. Depois eu vou ler sua mensagem excelente aqui do chat. Obrigado aí para você e para sua irmã. Ó, vamos voltar, foco. Yara, então, a gente tem aí esses 2 jogos, né? Porque sábado o Flamengo vem desfalcado. O Pedro não joga, nem o Luiz Araújo. A gente não pode se distanciar muito, a gente perdeu muito ponto no Brasileirão. E também não dá para descuidar do jogo de volta com o Goiás, porque muita gente falou, pô, tava com a mais, a gente atacando o jogo inteiro, martelando os caras, mas a gente só fez 2-0. 2-0, você acha que é uma vantagem considerável para a gente ir mais tranquilo, a ponto de poupar alguém, ou não? Vai com força máxima contra o Flamengo, vai contra o Goiás, seja o que Deus quiser. Bom, na minha opinião, acho que tem que ir com força máxima, sim, aproveitar o Flamengo um pouco desfalcado, mesmo que seja o melhor elenco do país, jogo é jogo e, assim, a gente sabe que no futebol nem tudo é como a gente espera, como foi no jogo contra o Goiás. Ah, mas 2-0 é muito pouco, o São Paulo poderia ter feito 3. Tá bom, mas fez 2-0. Conseguiu reverter algo no jogo que o Goiás estava impondo, estava tirando todos os espaços do São Paulo. O São Paulo conseguiu reverter isso, achar espaços. Isso muito se dá também depois pela entrada do Eric, que foi muito bem feita essa modificação no time. A gente tem que também falar quando o Zubeldia acerta e realmente acertou, que é muito interessante. Mas, assim, na minha opinião, são 2 jogos grandes e importantes. Consultando como os principais jogadores, os titulares, estão fisicamente, para mim não tem motivo para poupar. Aí, num segundo tempo, pode-se sim pensar em algumas alternativas. E eu sempre falo aqui, quando eu falo do Luciano, e como ele foi importante na última partida, e aí eu sempre lembro, a gente defende o Luciano na live e tudo mais, ele faz gols importantes, como foi contra o Goiás. Então é um cara que tem que estar sempre ali também, se não entrar como titular, entrar no segundo tempo. Vejo a mesma coisa com o Eric, por exemplo. Se o Zubeldia começar, e a gente já está vendo que ele está fazendo isso, a dar cada vez mais espaço para o Eric e servir nesse esquema de meritocracia que ele usou com o Ferreirinha, talvez o Eric daqui a algumas partidas para frente, porque o Brasileirão vai continuar pegando fogo, as competições vão ficando mais acirradas, as fases decisivas, quem sabe um jogo ou outro ele não entra como titular. Acho que é um processo também. E o Zubeldia consegue perceber o quão positiva a entrada dele. Eu acho que faltava isso. A gente falava que, nossa, mas ele não bota o Eric para jogar, o Eric é um jogador diferente, pode trazer velocidade, é um jogador técnico que faz algo ali, pensa algo diferente ali no ataque, e realmente é. E aí o Zubeldia ele justifica dizendo que o Eric entrou porque o jogo estava num formato que era propício para o jogo do Eric. E assim, a gente estava jogando com a mais. O Bobadilha ali nem precisaria estar ali no momento. O Luiz Gustavo estava segurando muito bem. E a gente com a mais, a gente tinha uma superioridade numérica que contribuía para que a gente fizesse alguns ajustes e ousasse um pouco mais. Na minha opinião, o Zubeldia ele ousa quando ele coloca o Eric. E ele ousar colocar o Eric e realmente funcionar instantaneamente depois da entrada dele, trouxe vários créditos para o Eric. Então, que interessante que o Zubeldia conseguiu perceber e colocar ele no momento que realmente precisava. Eu acho que o coletivo do São Paulo só ganha com isso. E aí ganha mais uma opção de um segundo tempo, porque com os outros treinadores, após Dorival, no caso do Carpini, ele também pegou um grupo fechado, um elenco de titulares que já estava ali pronto e meio que certo. Só que o Eric entrava no segundo tempo. Ele botava o Eric em algumas situações e a torcida gostava. Só que isso ficou para trás quando o Zubeldia chegou. Agora o Zubeldia vem trabalhando melhor. Mas acho que é um processo. O Zubeldia percebendo isso já é um caminho muito legal para o Eric ter mais participações nas partidas.
É verdade, a galera aqui tá... Daí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!